Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar a interessantíssima e muito importante teoria celular, que foi proposta por dois pesquisadores alemães. Então vem nome complicado aí nesta aula. Primeiro, Jacob Schleiden e Theodor Schwann. Perceba que eles estavam pesquisando separadamente, ou seja, independentemente um do outro. Enquanto que um era botânico, outro era fisiologista. Botânico e fisiologista, obviamente, eram o principal foco deles, mas naquela época a pessoa era filósofa, médica, bioquímico, botânico, fisiologista, era praticamente tudo, né? Mas obviamente eles seguiam uma linha de pesquisa. E ele, o Jacob Schleiden, viveu entre 1804 e 1881, enquanto que o Theodor Schwann entre 1810 e 1882. Professor, é importante saber esses nomes para a prova? Pouco provável. Às vezes, num enunciado, eles até vão colocar o nome desses caras, mas nenhum exercício vai ser louco para falar quais são o nome dos carinhas lá. Não, aí eu acho que é viagem. Mas é importante para você se contextualizar. Esses dois carinhas são os que têm o crédito de ter desenvolvido a teoria celular. Mas em seguida vem um terceiro pesquisador, e esse carinha aqui, ele foi até acusado depois de plágio, teria plagiado outro pesquisador, mas enfim, esse que acabou tirando o crédito, né? Que é o Rudolf Virchow. Ele veio entre 1821 e 1902 e ele complementou o que esses outros dois já tinham falado sobre a teoria celular. É óbvio, pessoal, que não é do nada, chegou um cara e fala, vou bolar a teoria celular, vai ser isso e aquilo. Não, existe muito estudo, são anos de pesquisa, são anos... Porque tu tem que imaginar, quando a gente está falando isso aqui, nem é muito tempo atrás, estamos aí nos meados dos anos 1800 e alguma coisa ali. Cara, nem faz tanto tempo se tu parar para pensar, 200 anos, até menos do que isso. E aí tu fica pensando, cara, naquela época, se tu olhasse uma pessoa caminhando, hoje tu olha assim, aquela pessoa tá cheia de célula. Essa pessoa que pegou uma bactéria é célula. Esta plantinha tá cheia de células, inclusive dentro das células dessas plantas tem uma organela chamada cloroplasto, e lá está fazendo fotossíntese. O termo célula, e que essa célula está presente nos seres vivos hoje, para nós é um troço banal, isso é tranquilo. Mas vamos imaginar o contexto daquela época, tu não imaginava isso. Assim como quem estuda aí anatomia sabe que os primeiros caras, centenas de milhares de anos, começaram a fazer o desenho de um coração e tal, e viu que dentro do corpo existem várias subdivisões, vários órgãos. Agora tu imagina que para enxergar uma célula você precisa de microscópio, de equipamentos que necessitaram de tempo para se aprimorar. Hoje é uma ciência tranquila. Então, quando a gente fala de célula, a ciência que estuda a célula é citologia. Muito linda e charmosa dentro da biologia. Mas, obviamente, que o microscópio possibilitou, além do estudo da citologia, o estudo da histologia, por exemplo, certo? E de várias outras estruturas dos seres vivos, inclusive microscópicos. E aí isso vai avançando o nosso conhecimento, e o que liberta a população, o que faz a população avançar é o conhecimento em todos os sentidos. Enfim, ok. E o que diz a teoria celular? Então vamos com muita calma. Primeiro, todos os seres vivos são compostos, ou seja, são constituídos por uma ou mais células. Tranquilo. Então só nesse aqui tu já sabe, é ser vivo, tem que ter uma ou mais células. Ok. 2. A célula é a unidade básica de estrutura e organização dos seres vivos. Em outras palavras, a menor estrutura morfológica dos seres vivos, funcional, que consegue sobreviver, digamos assim, é uma célula. É como se uma célula fosse um universo. Ou uma cidade, a gente pode ter essa analogia, que lá tem várias estruturas ou organelas, cada uma desempenhando uma função. Mas se tu tirar uma organela, vou tirar um ribossominho daqui e jogar fora, esse ribossomo já não funciona mais. Ou seja, a unidade básica funcional do ser vivo é a célula. É isso que o item 2 quer dizer. E aí que veio o item 3, e o item 3 que foi proposto por esse carinha aqui, o Rudolf Virchow. Tá? Esse carinha aqui, ele diz uma frase em latim: Omnis cellula ex cellula. Ou seja, em outras palavras, ele diz: toda célula surge de outra célula pré-existente. Uma célula só surge de outra pré-existente. Esse cara se ligou nisso. Como eu falei para vocês, dizem que ele plagiou um outro pesquisador e tal, mas enfim, é o crédito que a gente tem hoje como principal
que falou isso, que deu a cara a tapa nessa questão. Então, falou em teoria celular, tem esses 3 itens que são importantes. Todo ser vivo é composto por célula ou células. É a unidade básica, a morfológica, funcional de um ser vivo, organizacional. E toda célula só surge de outra pré-existente. Inclusive, se você assistir a aula de origem da vida, isso aqui, moçada, isso aqui gerou um desconforto muito grande. Porque pensa comigo, se uma célula só surge de outra pré-existente, como é que surgiu a primeira célula? Porque um ser vivo é constituído por célula. Então, primeiro surgiu uma célula para ser um ser vivo ali. Só que se toda célula só surge de uma outra pré-existente, como é que surgiu a primeira? Aí eu te convido a assistir a aula de origem e evolução da vida, que lá a gente explica a nossa principal hipótese, que hoje a gente já pode considerar uma teoria da evolução química. Aqui isso aconteceu há 3,5 bilhões de anos e isso não consegue, dadas as condições da Terra atual, não é possível hoje, mas naquela época foi possível. Também, além da possibilidade da Terra primitiva, o acaso, que a evolução leva muito ao acaso, aos erros e acertos que vai conduzindo a evolução dos seres vivos. Então esses 3 itens nos geram uma pergunta: e os vírus? Vírus é ser vivo? Cara, se tu tá numa prova, tu vou escrever uma prova e me perguntou, vírus é ser vivo? Vai com toda a propriedade disso. Segundo, aí tu terceiriza o problema. Segundo a teoria celular, que diz que todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula, os vírus não podem ser considerados seres vivos. Existe uma linha de pesquisadores que colocam os vírus como seres vivos. Eu prefiro falar que não são seres vivos. Por quê? Um vírus fora de uma célula, um virion, está aqui, é uma estrutura parada. Se esse vírus consegue entrar numa célula, ele utiliza a maquinaria bioquímica celular para reproduzir o material genético e montar novos vírus. Então, dentro de uma célula, um vírus se comportaria como um ser vivo, mas ainda assim ele depende da maquinaria da célula. Logo, o vírus, ao meu ver, é uma partícula que consegue se multiplicar, tem material genético, consegue se multiplicar quando está dentro de outra célula. Ou seja, é a célula que é a base de tudo, que é a importância para a multiplicação dos seres vivos. Perfeito? Muito bem. Eu ia falar outra coisa sobre vírus... Não, mas enfim, você tem que ter essa dualidade, entender isso aí, que existem pesquisadores que vão para lá e lá. E se você explicar na sua resposta com base na teoria celular, você não tem erro aí, está certíssimo. Agora vamos entender a importância do avanço do microscópio, ou da microscopia para essa descoberta. Imagina que o primeiro microscópio, cara, tudo muito recente. Imagina, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil... Fala, aqui tá cheio de célula, vou pegar o microscópio. Não tinha nada disso. O primeiro microscópio, pessoal, ele surge em 1665 por Robert Hooke. Ele estudando cortiças, cascas de árvore, ele viu que tinha celinhas, espaços, que ele chamou de célula. Claro, era parede celular, não tinha célula nenhuma ali, porque a célula já tinha secado, já estava morta. Só que ele entendeu que ali era uma estrutura e deu o nome de célula. Então, por isso que o nome célula veio, por causa de Robert Hooke lá por 1665. Em 1674, aí vem um nome difícil de novo, Anton von Leeuwenhoek. Ele, que era um cara que trabalhava com tecido e roupa, ele era costureiro, sei lá o que, estilista, e ele analisava o tecido em lentes, e ele desenvolveu um microscópio. O microscópio desse carinha, que era super rudimentar, do Hooke, era um microscópio de aproximadamente 15 centímetros à luz de vela. Não que esse outro fosse muito avançado, mas ele já utilizou um que dava um aumento de 300 vezes para ver os tecidos dele e tal. Numa dessas ele pegou provavelmente uma gota de água suja que tinha num riacho, num açude, pingou, olhou no microscópio e viu um monte de bichinhos, organismos vivos no microscópio, provavelmente protozoários. E ali ele viu, caraca, meu, imagina que descoberta, velho. Tu vê que tem uma coisa que o meu olho não enxerga, mas que ali está se movimentando vivo. Aí tu imagina o que vem na cabeça de uma pessoa curiosa. Cara, esses, sei lá, bicho. Tanto é que protozoários, eles imaginavam que eram os primeiros animais, né? Protozoários. Hoje a gente sabe que não. Mas enfim, imagina você olhar para tudo e imaginar que pode ter ser vivo em tudo que é lugar. Um grande avanço importante também para depois descobrir que não lavar as mãos pode causar doença. Mas isso vem só depois na medicina. Tu vai fazer uma cirurgia numa pessoa. Não vou lavar a mão, porque o que é? Sujeira é só feio, ou fede, mas não... Não, depois se descobriu que ali pode ter bactérias, essas bactérias entram no tecido da pessoa, causam infecção e mata. Antigamente a medicina, precária ainda, né, ainda muito por descobrir, isso tudo também possibilitou esse avanço na medicina.
certo? Depois da década de 30 ali vem a microscopia eletrônica, que são microscópios gigantes, muito mais potentes, que conseguem aumentar milhares, centenas de milhares de vezes a imagem. Lógico que a partir disso você vê estruturas cada vez mais complexas das células e foi dando avanços cada vez mais. Organelas, estruturas celulares foram sendo descobertas e hoje está muito claro como funciona uma célula. Claro, sempre tem descobertas novas a serem feitas. Mas hoje a gente já entende o mecanismo que naquela época não entendíamos. Então tem gente que fala, esse cara é lógico, todo ser vivo tem célula. Para nós hoje é lógico, naquela época não era lógico. E aí, gurizada, vem a teoria celular moderna. Com o avanço da microscopia, preferencialmente também a microscopia eletrônica, como eu disse para vocês, que avança demais sobre a microscopia óptica, que é um aumento limitado, a gente entende agora que além destes itens básicos, nós podemos chamar que existe uma teoria celular moderna. Olha que chique, né? Então a teoria celular moderna diz que além destes 3 itens anteriores, ou seja, isso continua valendo, só que você coloca agora outros conhecimentos. Primeiro, se a lição 3 aqui vem o item 4. As células possuem informação hereditária, que é o DNA, e transmitem para uma célula filha. Tá? Você procurando, pesquisando em artigos, você vai ver que eles podem utilizar outras palavras, mas esse é o significado. Então, além de uma célula, todo ser vivo ser constituído de uma ou mais células, além de ser a unidade básica de seres vivos, em questão de organização e função, de estrutura, além de uma célula só surgir de outra, dentro da célula tem uma estrutura hereditária que passa a informação genética para a próxima célula. Isso é o nosso DNA que a gente já conhece hoje, já sabe o funcionamento dele, as bases nitrogenadas, sabe uma dupla hélice, que foi descrito e foi desenhado muito mais para cá. É um pouco mais de 50 anos isso, mas olha que interessante. 5. A composição química básica, ou a composição química básica de todas as células é a mesma. Sabe? Então, uma célula procariótica, uma célula de uma bactéria, uma célula de um protozoário, uma célula de uma planta, a composição química delas ali dentro muda muito pouco. A base química é a mesma. É óbvio, todas as células tiveram um ancestral em comum e aquilo que deu certo se perpetuou. Modificam-se alguns genes, modificam-se várias estruturas, mas a base é a mesma. Show, né? E 6, o metabolismo bioquímico ocorre dentro das células, né? Claro que existem reações fora e tal, mas a reação bioquímica que rege todo o fluxo de energia, a produção de energia acontece dentro da nossa célula. Por exemplo, a produção de energia, recém falei, a respiração celular. Onde é que acontece a respiração celular? Onde é que acontece a fotossíntese, que é a captação da energia luminosa, conversão dessa energia luminosa em energia química dentro da célula. Então as reações bioquímicas que nos dão a energia, produção de ATP a partir de moléculas orgânicas, cara, isso está tudo dentro da célula. Então olha que interessante, o nosso corpo, moçada, é basicamente ou é célula, ou é espaço entre as células, e esse espaço entre as células no tecido, que a gente chama são as estruturas que ficam entre uma célula e outra, que tem, dependendo do tecido, composição diferente. Essa composição que fica entre as células, espaço entre as células, ela foi formada por células. Então é uma célula que secretou aquele espaço, aquele preenchimento. Então, por mais que não seja nosso corpo só célula, o espaço que tem entre elas, aquilo foi secretado por células. Por isso que volta ao item 2. Olha que lindo, né, gente? E aí, obviamente, existem alguns tipos de célula. Dentro da citologia, você pode procurar citologia, professor Samuel Cunha, você vai encontrar todas as aulas, ou quase todas as aulas, material, apostila, exercício só na plataforma. Tá? Mas aqui tem muito material de qualidade também. Então, se você procurar citologia, professor Samuel Cunha, você vai ver lá que tem aulas de introdução à citologia. Tem dos tipos celulares. Então você tem que saber que falou em teoria celular, todo ser vivo é constituído por célula, mas tem 2 tipos principais de células. Uma é a procariótica, uma célula mais primitiva, e outra é a célula eucariótica, uma célula mais derivada, mais complexa. Dentro das células eucarióticas, veja, voltando aqui, a procariótica é bactérias e arqueias que as possuem. Tirando bactérias e arqueias, protozoários, fungos, plantas e animais, são células eucarióticas. Dentro das células eucarióticas, nós dividimos elas em 2 grandes grupos, tá? Didaticamente, que são uma célula eucariótica animal e vegetal, que tem algumas diferenças importantes que você deve estudar. Tá, professor, e qual a importância de tudo isso? Moçada, eu já falei, mas não custa lembrar. O conhecimento é o que transforma. Imagina se não tivesse um monte de carinha aqui, pensado lá 200 anos atrás na célula, esses carinhas aqui começaram a desenvolver o microscópio naquela época. Será que se tivesse atrasado em 100 anos o desenvolvimento do microscópio, será que nós estaríamos hoje, 2020 e tantos aqui,
com essa tecnologia que a gente tem? Será que essa lente dessa câmera, o microfone, será que o telescópio James Webb teria aquelas lentes fantásticas, o Hubble que está sendo aposentado aí? Mas olha que o avanço da descoberta das coisas, surgem outras descobertas. É assim que vive a sociedade, por isso que você registra o conhecimento em artigos científicos. Toda geração não precisa sair do zero e aprender tudo do zero. Não, tu lê, pô, o cara aprendeu isso, descobriu isso, que legal, a partir disso eu vou avante. É como a gente construir degraus do conhecimento infinito. É isso que faz a sociedade. Por isso que nós temos sempre que pensar que esses degraus do conhecimento, eles devem ser pensados na sustentabilidade. Porque se a gente destruir tudo para ter o conhecimento, não dá sustentação. Sem sustentação, uma sociedade entra em colapso. Vide as várias extinções em massa que teve ao longo da nossa história. A gente não quer que aconteça, diz que estamos num período de extinção em massa, porque extinção em massa pode ser o meteoro que caiu, mas pode ser no intervalo de 10 mil anos, sei lá, 80% das espécies da Terra somem. Isso é uma extinção em massa também. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar em sustentabilidade e conhecimento. São as duas coisas. Se você não for sustentável no conhecimento, isso aqui não se sustenta. Tá aí o nome sustentabilidade. Mas é isso, gurizada. Um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.